Secretário de Saúde de Criciúma se pronunciou sobre os casos de meningite registrados na cidade. Um bebê de 7 meses e uma criança de 1 ano e meio acabaram morrendo. Em Nova York, presidente Jair Bolsonaro fez o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Instituto do Coração participou de um dia de testes contra o colesterol genético, aquele que passa de pai para filho. Corpo de Bombeiros simulou socorro de vítima em suposto acidente envolvendo carro e trem. No esporte, Tigre continua seu calvário particular. Carvoeiro perdeu mais uma na Série B, desta vez para o Guarani. E ainda, em casa, Figueira foi atropelado pelo Bragantino e também dá vexame na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 25 de setembro de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O secretário de Saúde de Criciúma se manifestou quanto aos casos de meningite registrados na cidade. Um bebê de 7 meses e uma criança de 1 ano e meio faleceram vítimas da doença. A informação das mortes e a possibilidade da causa ser a meningite causou preocupação na cidade. Em poucas horas, notícias de que novos casos haviam sido registrados e de internações de crianças com a doença se espalharam. Muita coisa, segundo a Secretaria de Saúde, não foi comprovada. Por isso, nós conversamos com o secretário de Saúde do município para esclarecer o que tem de real nessa história. Nós tivemos 10 casos de suspeitos, de meningite. Dos 10 casos, 2 foram a óbito, 2 bebês, um de 7 meses e outro de 1 ano e 2 meses. E 8 casos que eram suspeitos foram já liberados do hospital negativados, ou seja, sem sequer ter suspeita mais de meningite, então já foram descartados. Então, portanto, de 10, 8 foram para casa e 10 foram a óbito. O secretário lembra que, apesar de que os sintomas apresentados pelas crianças que acabaram falecendo sejam sintomas de meningite, a doença ainda não foi comprovada. Por enquanto, os casos são tratados apenas como suspeita. Os exames estão sendo feitos no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado de Santa Catarina. Levam de 5 a 10 dias para ter todas as etapas dos grupos e subgrupos da doença. Portanto, nós vamos aguardar para poder nos manifestar. Mas a princípio não seria, mas os sintomas são de que pode ser meningite. Então nós temos que tratar o caso como sendo meningite. Então nós vamos aguardar os resultados, mas todo o tratamento, todas as ações são como se fosse meningite. As duas crianças estudavam na mesma escola, o Centro de Educação Infantil Aníbal Maria de França, no bairro São Francisco. E as outras crianças que apresentaram um sintoma, mas que já tiveram suspeita da doença descartada, também estudam no mesmo local. Por isso, a preocupação de pais e funcionários da instituição foi ainda maior. Na mesma sala, na mesma salinha da creche, e praticamente todos, que apresentaram esses sintomas. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica realizaram um bloqueio, um procedimento para evitar novos casos. Todos os alunos, funcionários e familiares que tiveram contato com as crianças que faleceram e com as que apresentaram suspeita receberam uma medicação profilática. Todo o bloqueio já foi feito, todas as pessoas que conviveram com essas crianças, os pais já têm a medicação. Também aquelas crianças que da mesma creche também já receberam a medicação. Todos aqueles que tiveram contato com esses possíveis suspeitos que não estão confirmados receberam o tratamento como se existisse a meningite. Com a divulgação dos casos, muitas pessoas que nem tiveram contato com as crianças procuraram unidades de saúde pedindo essa medicação. Mas o secretário reforça que o bloqueio é realizado apenas em quem teve o contato. É um protocolo do Ministério da Saúde, que diz que
não tem necessidade de medicar a todos, e nem aqueles que não tiveram contato, porque você faz uma aplicação de um antibiótico como esse, e daqui a pouco você está fortalecendo a bactéria, né? Em vez de você combater, você está fortalecendo. Então tem todo um protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde, que o tratamento é feito para não multiplicar aqueles que tiveram contato ou que já são detectados. Então, por isso que não é fornecido para a população ou para um bairro todo, não tem essa necessidade conforme o protocolo. Além desse trabalho de bloqueio, desde que os casos foram registrados, a Secretaria de Saúde tem se mobilizado com reuniões no bairro para esclarecer dúvidas da população e monitorar a situação. Reunião boa com a comunidade do bairro, né? Acho que esse é o papel das lideranças da comunidade mesmo. É normal e natural que as pessoas se revoltem, inclusive, com acontecimentos como esses. Quem não vai se revoltar com uma situação como essa? Mas nós estamos do lado das pessoas, do lado das comunidades, discutindo com eles. Já concordamos que fica fechada essa semana a creche, a escola. Todo o material que eles entenderem que pode ser material que contamine qualquer outra doença estarão sendo retirados. A vigilância sanitária está junto conosco, a vigilância epidemiológica. Tudo isso está sendo tratado com muita cautela, com muita responsabilidade. Outra discussão levantada após a divulgação desses casos é em relação à vacinação contra a meningite. As 2 crianças que faleceram estavam com a carteirinha de vacinação em dia, mas a vacina da meningite, que é disponibilizada na rede pública, a qual foi aplicada nessas crianças, não previne contra todos os tipos da doença. É verdade, são 70% praticamente cobertura com a vacina que tem na rede pública, né? E aí o Ministério da Saúde que protocola e que fornece essa medicação, essa vacina. E tem uma outra vacina que o SUS não cobre, né? O SUS não fornece, que está fora de protocolo. Que, inclusive, nos laboratórios não estão dando conta no Brasil, nem no particular estão conseguindo fornecer. Então, realmente, essa vacina que é fornecida no SUS não tem uma cobertura de 100%. Se confirmar que é meningite, o exame vai dizer se essa meningite é do grupo que estaria coberto pela vacina do SUS ou se seria uma outra cobertura sem ser do SUS. Em Nova York, ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU aos líderes mundiais. O presidente da República destacou a soberania brasileira na Amazônia. O presidente Bolsonaro declarou ainda que é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio do mundo e ressaltou que alguns países tentam ajudar o Brasil com o espírito colonialista. O presidente Jair Bolsonaro falou por pouco mais de 30 minutos. Aos representantes de 153 países, o presidente iniciou seu discurso com a afirmação de que o Brasil trabalha para reconquistar a confiança do mundo. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo. Bolsonaro também falou sobre a crise na Venezuela e o trabalho que o Brasil tem feito para acolher os milhões de refugiados que migraram para fugir da fome. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Sobre economia, Bolsonaro falou dos investimentos e acordos comerciais firmados com outros países e blocos econômicos, como o Mercosul e União Europeia, e a preparação para aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos
nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Jair Bolsonaro reiterou que o governo brasileiro tem compromisso com a preservação do meio ambiente. Ele declarou ser uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade, que a floresta não está sendo devastada nem consumida pelo fogo. De acordo com o presidente, 1 ou 2 países embarcaram em mentiras da mídia e se comportaram com desrespeito ao Brasil. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Ele também afirmou o compromisso do Brasil com a democracia, a liberdade política, de imprensa e econômica. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro embarcou de volta para o Brasil, mas não sem antes receber elogios do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele foi o único ministro citado pelo presidente durante o discurso. Jair Bolsonaro também teve um breve encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em sua rede social, Bolsonaro publicou um vídeo em que é cumprimentado por Donald Trump, que também teceu elogios ao discurso de Bolsonaro. Ótimo discurso, disse Trump ao ver Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro respondeu com cordialidade: muito obrigado, prazer em revê-lo. A seguir, Corpo de Bombeiros simula socorro de vítima em suposto acidente envolvendo carro e trem. O Instituto do Coração participou de um dia de testes contra o colesterol genético. É aquele que passa de pai para filho e, quando aparece, provoca efeitos bem ruins.
Quem fez exames ouviu todas as orientações sobre como se cuidar. Com apenas 6 anos, a Andressa já tem colesterol alto. O resultado do teste surpreendeu o pai dela, que faz tratamento para controlar a doença. Pai, a Laís vai ter que aprender agora uma alimentação diferente, como é que é isso? É sim, vai ter que aprender, hein? Uma alimentação diferente. Agora você falou que janta, você não janta não, só come lanche à noite. Olha só! O problema da menina pode ser genético. Para descobrir, ela vai participar de um programa gratuito do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Há 10 anos, a equipe realiza testes em centenas de pessoas com suspeita de terem colesterol alto familiar. Ele não causa sintoma nenhum, a pessoa não tem dor de cabeça, não tem enjoo, não tem nada por ter colesterol alto. Às vezes o primeiro sintoma vai ser um infarto em torno dos 40 anos de idade. Então, quanto antes se inicia o tratamento, melhor diminui a chance dessa pessoa ter um infarto precoce. A Lina só descobriu o colesterol alto quando o irmão dela infartou. Depois disso, a família inteira fez os testes. Hoje todo mundo faz o tratamento, porque todo mundo tem consciência, né, do que é. Não adianta você tomar remédio 1, 2, 3 meses, parar. Não, tem que ser constante. A hipercolesterolemia familiar é uma falha genética do organismo. Uma doença silenciosa que pode levar ao infarto e ao AVC. Colesterol todo mundo tem no corpo da gente, é um componente bioquímico que é essencial à vida. O problema é quando você tem excesso disso no sangue. Isso leva ao entupimento das artérias, desenvolvimento das placas de aterosclerose, de gordura que entope as artérias do coração, do cérebro, das pernas e leva a uma série de complicações como os infartos do miocárdio, os derrames, inclusive até a morte súbita. Segundo o INCOR, metade dos homens que têm colesterol alto familiar vão infartar até os 50 anos se não fizerem o tratamento. As mulheres são mais protegidas por causa dos hormônios e a coisa começa a ficar ruim lá depois dos 50, 55 anos, quando começa a aparecer o risco de problemas cardiovasculares. É claro que se tiver o colesterol muito alto, ligado com cigarro, obesidade, sedentarismo, diabetes, a coisa fica até pior e vai aparecer mais cedo. O primeiro passo para descobrir o colesterol alto familiar é o exame de sangue. No Brasil, cerca de 800 mil pessoas têm a doença. A maioria não faz nenhum tipo de tratamento porque não sabe. O resultado do meu exame está dentro do normal. Esse aparelho mede o nosso colesterol total, que se divide entre bom e ruim. Quem tem o resultado acima de 300 é encaminhado para fazer exames mais detalhados. E a equipe do INCOR dá orientações sobre alimentação e estilo de vida. Porque mesmo quem não tem a falha genética pode adquirir colesterol alto ao longo da vida se não se cuidar. Né? E assim, as pessoas chegam aqui, a gente sempre explica, fala, olha, não é o que você... ontem eu comi carne. Não é o que você comeu ontem, né? Também é o que você comeu nos últimos 3 meses. O colesterol reflete a vida inteira, principalmente nos últimos 3 meses. Então a gente sempre tá falando, não, é a vida inteira, tenta evitar, né? Não é parar de comer, né? Mas sim evitar, pensar em algumas estratégias, atividade física, tudo contribui, né? A Andressa já está aprendendo desde cedo que precisa comer bem para não ter problemas no futuro. Vai mudar o seu jeitinho de comer, a sua alimentação? Vai mudar? Sim. Sim. Ficou preocupada? Não. Não? Nem sabe o que é, muito novinho. É. O que você gosta de comer? Arroz e feijão. Bobagem não? Não. Uma simulação de atendimento à vítima de um acidente envolvendo um carro e um trem foi realizado hoje em Sara. A ação, claro, chamou a atenção dos populares. Aproximadamente 11 horas da manhã, na área central de Sara, trânsito movimentado. Na Avenida Procópio Lima, o sinal sonoro avisando que o trem se aproxima começa a soar. Um motorista não respeita o sinal e para bem em cima da linha férrea. O resultado, um acidente que deixou a vítima presa às ferragens. Poderia ser uma situação real, mas tudo isso foi só uma simulação, organizada na Semana Nacional do Trânsito pelo CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança de Sara. Foi projetado para que fosse mais dentro de uma realidade possível. Um cruzamento bastante movimentado, um horário de grande fluxo de veículos e com base nessas situações a gente teve então
a preocupação de verificar como é que a gente ia posicionar veículos e tudo, onde o trem realmente simulou e aconteceu o acidente. A vítima postada para que todos os órgãos possam treinar de forma ideal, a gente calculou tempo-resposta, comunicação com 193, tempo-resposta de retorno com a presença da ambulância e viaturas necessárias do bombeiro. Além da conscientização, a simulação foi também um treinamento para os órgãos de segurança. Tudo aqui aconteceu imitando cada passo de uma situação real. O tempo-resposta do atendimento, desde a chamada dos bombeiros até o atendimento da ocorrência, foi cronometrado e avaliado. Uma das funções desse simulado é o tempo-resposta, né, com os entes que participam, então bombeiro, guarda municipal, polícia militar. Então a gente quer ver o tempo-resposta de cada organização dessa, atuar e verificar os pontos fracos e fortes para sempre procurar melhoria e atender o mais rápido possível. Além dos bombeiros que atuaram na remoção da suposta vítima da simulação, a ação envolveu outros órgãos de segurança pública do município e instituições que atuaram cada uma em sua área. A própria Ferrovia Tereza Cristina, com a equipe que existe dentro dos trens, que é de primeiro préstimos aos socorros envolvendo acidente com trens, os órgãos de segurança locais, a Polícia Militar, os agentes de trânsito, já verificando as condições de tráfego e fazendo os devidos desvios sem provocar um agravamento dessa situação. E também a comunicação com outros órgãos, o SAER, com uma resposta imediata vindo ao encontro do acidente para que, à medida que o bombeiro fosse desenvolvendo e resolvendo o resgate de uma vítima, também a preocupação com o deslocamento o mais breve possível para um hospital. Então o SAER ele também tem essa preocupação. É importante também lembrar a Defesa Civil presente por conta da magnitude do evento, né? Então ela se preocupa com grandes eventos para que a gente possa fazer um plano de contingência para dar uma resposta cada vez mais rápida e mais eficiente para esse tipo de ação. O engenheiro da Ferrovia Tereza Cristina lembra que a ação foi importante também para alertar a população dos perigos que há em não respeitar a sinalização na linha férrea. Segundo ele, o número de veículos que cruzam a via diariamente é alto e o número de imprudências no trânsito também. A gente quer chamar da população, né, que transpõe diariamente aqui nesse local. Então, nesse local especificamente são 11 mil veículos que transpõem todo dia. Então, é um risco que a gente tem. Então, a gente quer chamar a atenção que antes de transpor a linha férrea, pare, olhe e escute, né? Certifique se o trem está vindo ou não para transpor, né? E para evitar sofrer um acidente como esse, fica a dica. Antes de transpor a linha, né? Então o próprio Código de Trânsito diz: pare, olhe e escute, tenha certeza que o trem não esteja vindo e passe seguramente ali na transposição da linha férrea. Toda a simulação foi registrada em vídeo e os detalhes da operação foram catalogados. Essas informações serão levadas para uma reunião entre os órgãos de segurança pública do município e a Ferrovia Tereza Cristina. Dessa reunião deve sair um plano de contingência para situações futuras. Todas as informações foram registradas e aí, com base nesse registro dentro das suas organizações, a gente vai sentar e vai verificar a melhor forma, a comunicação. Nós vamos colocar todos os pontos em pauta e após isso nós vamos colocar um registro oficial da Defesa Civil para quando acontecer algo parecido, a gente poder dar uma resposta ainda mais prática e rápida. A seguir, Tigre continua seu calvário particular. Carvoeiro perdeu mais uma na Série B, desta vez para o Guarani de Campinas. Ontem o Criciúma perdeu mais uma na Série B. Desta vez o algoz do Tigre foi o Guarani de Campinas. Sem reação na competição, o Carvoeiro está cada vez mais próximo da Série C. No primeiro tempo, o Criciúma até deu sinal que tudo seria diferente.
Nesta cobrança de escanteio, Marlon quase fez gol olímpico. Já nesta bela troca de passes pela esquerda, Foguinho desviou do goleiro e o zagueiro tirou em cima da linha. Mas na segunda etapa o Guarani sufocou o Carvoeiro. Nesta jogada o atacante do Bugre entrou área adentro e Luiz salvou na hora H. Nesta cobrança de escanteio, Luiz Gustavo sozinho tocou de cabeça para sacramentar mais uma derrota do Tigre na Série B. A 11ª em 24 partidas disputadas. Agora a missão do Criciúma para fugir do rebaixamento é mais complicada do que nunca. O tricolor precisará vencer pelo menos 7 jogos em 14 rodadas, um aproveitamento de 50%. E a primeira tentativa será no sábado em Criciúma contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida será disputada no estádio Heriberto Wilson às 11 horas da manhã. Bom, e se a coisa tá feia para o Tigre, a situação do Figueira é idêntica. O alvinegro da capital ajuda a engrossar a péssima fase dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A exemplo do Criciúma, o Figueirense caminha a passos largos para a 3ª divisão. Ontem, em casa, o Furacão do Estreito não foi páreo para o líder Bragantino. Matheus Peixoto abriu os trabalhos. Bragantino 1-0. O Braga queria mais. Claudinho fez o segundo, 2-0. Léo Ortiz fechou o caixão. Final, Figueirense 0, Bragantino 3. Os demais jogos da 24ª rodada tiveram os seguintes resultados. Em Ribeirão Preto, o Botafogo bateu o Operário do Paraná por 1-0. Em Londrina, o Londrina foi derrotado para o Sport Recife por 2-1. Em Barueri, o Oeste venceu o São Bento de Sorocaba por 2-1. Em Goiânia, Vila Nova e CRB de Alagoas empataram em 2-2. Em Belo Horizonte, o América bateu o Brasil de Pelotas por 2-0. E em Salvador, Vitória e Atlético Goianiense empataram em 0-0. Hoje, Paraná e Ponte Preta jogarão em Curitiba. Cuiabá e Coritiba jogariam em Cuiabá. Porém, o gramado da Arena Pantanal não reúne condições de jogo e a partida foi adiada. A nova data ainda não foi confirmada pela CBF. Na Série B, o Bragantino continua na liderança com 48 pontos. O Atlético Goianiense com 42 é o vice-líder. O Sport Recife com 41 pontos é o terceiro. Fechando o G4, na 4ª posição está o CRB de Alagoas, que soma 37 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 5º melhor posicionado com 36 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 1 gol. O Operário do Paraná é o 6º e soma 36 pontos, 10 vitórias e saldo negativo de 4 gols. O Cuiabá é o 7º e tem 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 6 gols. O América Mineiro é o 8º e tem 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 2 gols. Com 34 pontos na 9ª posição está o Coritiba. O 10º colocado é o Paraná, que até agora tem 33 pontos ganhos. Criciúma e Figueirense fecham a tabela de classificação na zona do rebaixamento. O Tigre tem 23 pontos e 5 vitórias, ocupando assim a 19ª posição. O Figueirense com 23 pontos e 4 vitórias é o 20º. Os catarinenses entram em campo pela 25ª rodada a partir de sexta-feira. O Figueirense vai até Goiânia encarar o vice-líder Atlético. O jogo está marcado para 9h30 da noite. O Criciúma em casa duela frente ao Botafogo de Ribeirão Preto, 5º colocado. A partida será no sábado, 11 da manhã, no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.